Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat. Vamos ouvir um trecho do discurso de Petrônio Pinheiro, proferido na solenidade de entrega do Mérito Industrial do ano de 1985. Temos vivido, de 1967 a esta parte, sob a égide da Zona Franca de Manaus, que trouxe, no bojo da legislação que a criou e regulamentou, toda uma expectativa de desenvolvimento e autonomia econômica para a Amazônia Ocidental. Será que os objetivos da Zona Franca não estão sendo alcançados? Ou será que não estamos sabendo aproveitar em toda a sua plenitude a oportunidade que nos foi oferecida? No programa de hoje nós vamos falar sobre a Amazônia e as perspectivas econômicas. E para isso nós convidamos o Dr. Osiris Silva, escritor, economista, consultor empresarial, produtor agrícola, ex-secretário da Indústria, Comércio e Turismo e da Fazenda do Governo do Amazonas. Osiris, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui com você. Que análise você faz do atual cenário econômico da Amazônia? Para não dizer que é um cenário, digamos, com poucas perspectivas de longo prazo, eu gostaria de mudar um pouco o enfoque, dizendo que os governos da região precisariam ajustar melhor as suas metas, né, os seus programas governamentais, porque não temos um plano de desenvolvimento da Amazônia. A região ela é entregue basicamente ao esforço dos governos estaduais, que por seu turno são muito limitados, porque em geral perseguem metas praticamente quase que políticas, né, em termos de ações de seus governos. E totalmente desconexas em relação aos estados. E aos estados, exatamente. Você tem polos que estão, digamos, num bom caminho, num bom ritmo, mas, no geral, não há dados assim muito que nos animem em relação a um futuro promissor para a nossa região. E qual a razão dessa falta de convergência? A gente aqui da região tem um certo complexo de coitadinho. Nós sempre estamos procurando colocar a culpa em terceiros. Mas, na verdade, nós próprios não valorizamos um trabalho que busque justamente essa consonância de ações, tendo em vista o alcance de soluções, soluções ajustadas às nossas características, às nossas idiosincrasias, né? E, nesse sentido, os planos vêm falhando. O grande problema é que o Brasil não sabe o que quer da Amazônia. O Brasil não sabe o que quer da Amazônia. Não espera, nós tivemos os grandes momentos da Amazônia na época da Sudã, da criação da Sudã, nos anos 60, do Banco da Amazônia, na reestruturação do Banco da Amazônia na época, os grandes projetos de infraestrutura. Depois que a Sudã foi extinta, junto com a Sudene, e foi recriada como agência de desenvolvimento, esse papel da Sudã desapareceu. Então, nós nem temos uma Sudã voltada para um polo, para o desenvolvimento de um plano de desenvolvimento regional. Na verdade, até se fala, eu já contabilizei um dia desses, uns 8 a 10 planos de desenvolvimento que eu já ouvi falar que estão em elaboração, né, ou que tenham sido elaborados ultimamente. Mas nenhum efetivamente ausculta exatamente os interesses da região, individualmente ou coordenado de acordo com as características de cada estado. O senhor mencionou muito bem. Cada estado da Amazônia tem uma característica. Por exemplo, o estado do Pará tem na mineração muita pujança na sua economia.
O Amazonas está calcado no modelo da Zona Franca de Manaus. O estado de Roraima depende da folha de pagamento. O estado do Acre depende de repasses da União. Então, cada um tem uma matriz econômica diferente. E eu lembro do plano Amazônia Sustentável, que foi criado pelo governo federal há cerca de 3 anos, que previa a integração, a identificação de eixos prioritários, convergência de políticas públicas, mas com a descontinuidade no Ministério das Ações Especiais, isso acabou e virou letra morta. Isso acaba recurso até há, né? O Fundo Amazônia está aí no BNDES, tem mais de R$1 bilhão lá no BNDES. Mas não temos projetos. Não temos projetos. Por que não temos projetos? Porque não temos tecnologias desenvolvidas para a Amazônia. Né? Nós não temos... A Amazônia é uma região, claro, ímpar no mundo inteiro. Por exemplo, os Estados Unidos, o pessoal fala, os Estados Unidos, mas os Estados Unidos teve problemas também, como o Brasil, no início da sua colonização. Os Estados Unidos só foi realmente começar a crescer depois do século XVII, como o Brasil. Só que as soluções lá foram corretas em relação às expectativas de uma nação. O Brasil não tem rumo. Hoje o Brasil não tem... Cada região é uma região independente. Mesmo assim, Brasília trata as regiões como se o Brasil fosse um só. Nós sentimos muito isso, você foi secretário de Estado, você sentiu muito isso também, como eu senti, né? As dificuldades que nós temos de dialogar com o governo federal. Agora, é incômodo a gente expor esse ponto de vista, porque é mais fácil você se ajustar, se amoldar às conveniências do poder. Porque estou ali como governador, como prefeito, como deputado, como isso, salvando a minha pele. Mas a região precisa muito mais do que isso. Ela precisa de que a gente use os nossos mecanismos. Nós temos um INPA aqui na Amazônia, que é um órgão de expressão internacional. Nós temos uma Embrapa, temos universidades de respeito aqui na Amazônia, a Universidade do Amazonas, a Universidade do Pará, a própria Universidade do Acre, que é uma boa universidade em alguns segmentos, a nossa UEA, que está meio sem rumo, né? Está muito preocupada em formar professores, né? Com cursos de licenciaturas, quando nós deveríamos estar trabalhando com formação de profissionais requeridos pelas características de nossa região. Você vai ao Alto Solimões, por exemplo, você não tem um curso de engenharia de pesca, de tecnologia de madeira, de nada, apenas as licenciaturas. Então, esse conjunto de dissintonias, digamos assim, leva a que o INPA, por exemplo, fique preso às suas metas, às suas missões, à sua missão de trabalho, isolado, a Embrapa isolada por outro lado, a universidade isolada por outro lado, e não há governança desse sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós não temos essa governança. Então, como é que nós vamos transformar o produto das pesquisas desenvolvidas nessas instituições se nós não temos quem administre isso? Porque como é que o INPA vai fazer para fazer chegar ao resultado de suas pesquisas ao setor produtivo? E a Embrapa e assim por diante. O governo do Estado está distanciado disso tudo, não é o governo só do Amazonas, não. É o governo das regiões. Com uma vantagem, que eu acredito, vejo isso, pelo que eu acompanho, do Estado do Pará. O Estado do Pará é o que está melhor organizado em termos de aproveitar essas vantagens que os institutos de pesquisa vêm proporcionando a eles. Muito bem. E assim nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Zona Franca de Manaus. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.